Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Meu nome é Gustavo Luiz, estamos na Escola Bíblica Online para aprender mais e mais acerca da Palavra de Deus. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2026. Vamos tratar, portanto, sobre a temática o Evangelho e a corrupção, ontem e hoje. E agora vamos abordar dois tópicos da lição de número um: os desafios da grande cidade e depois a necessária mensagem a ser pregada. Já fizemos a introdução no vídeo anterior. Caso você ainda não assistiu, vamos deixar na descrição deste vídeo para que você possa fazer a sequência da lição. Eu optei em colocar de uma forma dividida, mas é para facilitar a vida das pessoas, porque um vídeo longo pode criar uma certa dificuldade em localizar alguns tópicos. Feito esta observação, vamos então para os desafios da grande cidade. É bom que se diga que não apenas a grande cidade, mas até mesmo as pequenas cidades têm vários desafios. Eu, particularmente, já morei em cidade de quase 1 milhão de habitantes. Moro na região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem milhões de habitantes, mas já morei também em cidade pequena, com menos de 30 mil habitantes. Os desafios eram tão grandes quanto aquelas que a gente encontra nessas grandes metrópoles. Mas Roma era especial por causa de quê? Era o coração do Império Romano. Desta forma, a gente não pode ignorar, e eis aí a razão de ser um desafio hercúleo em relação ao desafio que o apóstolo Paulo tinha diante de si. Roma era, para os padrões do primeiro século da era cristã, uma metrópole de nível global, com uma população entre 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes, dos quais mais da metade eram escravos. Essa situação precisa levar em consideração porque algumas dessas pessoas que se convertiam, eles continuavam escravos, porém, eles começavam a fazer parte de uma comunidade local, isto é, a igreja. Eles não tinham aquela liberdade para, no domingo, dia do Senhor, por exemplo, estar na igreja naquele exato momento, de acordo com o combinado ou agendado. Desta forma, eles dependiam dos seus senhores, que eram seus donos, para fazer parte da igreja. Não obstante a essa questão da classe social, porque eles eram escravizados, em boa parte eram escravos, eram subjugados pelo Império Romano, a gente tem que levar a outra questão e apresentar aqui é do analfabetismo. A maioria esmagadora das pessoas do Império Romano não liam, não escreviam. E desta forma, eles, embora falassem mais de um idioma, porque era uma questão peculiar, todas as colônias, por exemplo, que nós temos, quando estudamos a história do mundo mais recente, além do dialeto que é falado pela sua tribo ou aquela localidade, tem a língua oficial, que é justamente aquela que foi imposta através do colonizador e acabou adotando, que é o espanhol, o francês, o holandês e etc e tal. De modo que é comum, quando nós vamos para algumas regiões que são agora ex-colônias, as pessoas falarem tanto seus dialetos respectivos quanto as línguas oficiais do país. Desta forma, as pessoas eram, no mínimo, bilíngues. Eles tinham a necessidade de falar, por exemplo, se fossem judeus, eles tinham a necessidade de falar o aramaico, eles não falavam o hebraico, mas eles falavam o aramaico, eles tinham que utilizar a língua universal, que era justamente o grego koiné, bem como ter uma noção do latim, que era justamente a língua do Império Romano, a língua oficial, mas existia uma língua universal, que era o grego koiné, o qual, sem dúvida alguma, eles tinham que ter conhecimento. Mas isso não significa que eles eram alfabetizados, que eles sabiam ler. Havia essa conversação,
mas realmente, na hora da escrita, quando não da leitura, eles tinham grandes dificuldades. Mas por ser o centro do império, a cidade romana e a capital recebia pessoas das mais variadas regiões, trazendo consigo a sua cultura e religiões. Debaixo do Império Romano, como se fosse um guarda-chuva, o César, o imperador, permitia as outras religiões. E uma das maneiras de o Império Romano ter o controle sobre as outras religiões era justamente tendo os líderes religiosos nas mãos. Isto é uma coisa que a gente verifica através do depoimento histórico. Por causa disso, o ambiente cultural era altamente plural. Ou seja, havia muita diversidade, muitas instâncias de absorção de elementos cultuais de outras regiões no seu arcabouço, que era justamente o panteão divino romano, por exemplo, que foi totalmente assimilado do Império Antigo, o grego, mas a gente vai notar que debaixo do Império Romano havia as religiões até então conhecidas, bem como as chamadas religiões de mistérios. Isso mesmo. A gente precisa até mesmo tomar noção dessas religiões que eram comuns naquele período, não apenas na cidade de Roma, como capital do Império Romano, mas também em outras cidades, como Corinto. Mas nesta grande cidade, Roma, era conhecida como uma cidade licenciosa sexualmente falando. Havia muita licenciosidade neste viés sexual, espetáculos grotescos de jogos, que inclusive Gri, que diz aqui gladiatoriais, onde os inimigos do Estado eram comumente atirados às feras ou aos conhecidos guerreiros escravos. A Igreja de Roma surgiu aparentemente sem uma influência inicial direta de qualquer dos apóstolos. Nós não temos informações, nós não temos muitos detalhes, mas a gente sabe que houve uma igreja justamente nesse coração do Império Romano. Desta forma, podemos perceber o tamanho do desafio do apóstolo ao levar o evangelho ao povo de Roma. Levar o evangelho é justamente anunciar a pessoa de Jesus. Imagine só o cenário. Diante de Roma, capital, que tinha um imperador, o César, haveria de ser apresentado um Senhor absoluto, Jesus Cristo. Essa mensagem, numa relação a Cristo Jesus, levaria a este povo que não tinha condição de receber orientação apostólica direta e que estava imerso em uma sociedade incrivelmente diversa e com abismos sociais enormes e tolerantes nessa época, a uma nova mensagem religiosa, mas que vivia imersa no abismo dos seus desejos carnais mais sórdidos. E somente o poder de Deus poderia ajudá-lo nessa missão. Como a proposta é o Evangelho com opção ontem e hoje, eu quero falar do hoje. Se a gente analisar bem, a América Latina é gritante a desigualdade social. Eu sei que algumas pessoas, quando pensam em desigualdade social, miséria, fome, associa primeiramente a África, por exemplo. Mas eu estou falando sobre a desigualdade. Nós temos pessoas que cada vez estão mais ricos. Enquanto isto, os pobres vão sendo mais e mais empobrecidos. Essa desigualdade na América Latina chega a ser gritante. Nós temos numa área nobre, que é no Rio, que é na cidade de São Paulo, que são duas grandes cidades importantíssimas para o nosso país, conhecidíssimas diante do mundo inteiro, mas nós temos, às vezes, um cenário gritante em que sentido? Aqui, prédios monumentais, fabulosos, algo realmente extraordinário. E, e ao lado, comunidades, que nós chamávamos de favelas até pouco tempo, mas por uma questão
de, de uma linguagem do politicamente correto, às vezes a gente adota, aqui é como uma comunidade, mas continua tendo as mesmas mazelas. A desigualdade não é que permanece naquele mesmo patamar, cada vez está sendo acentuada. Como eu disse, o rico fica mais rico, o pobre vai ficando mais pobre, as pessoas vão tendo dificuldades e de ter, inclusive, acesso à saúde, educação e etc. e tal. Somente o poder de Deus pode nos ajudar. E se a gente se a gente levar o evangelho de Deus a todas as pessoas, não apenas aos pobres, mas também aos ricos, à classe média, enfim, não fazermos distinção alguma, mas anunciarmos e testemunharmos o evangelho de Deus, que é sobre Jesus Cristo, vai haver diferença. Haverá transformação, porque somente o poder de Deus pode nos ajudar até mesmo a amenizar as misérias das pessoas, a também, digamos assim, diminuir essa desigualdade social. Alguém vai dizer assim, mas que tem uma coisa com a outra? Tudo a ver. Porque Deus não está preocupado tão somente com a alma ou o espírito do ser humano, mas com o corpo, ou seja, o ser humano como um todo, o homem inteiro. E a gente precisa ter essa preocupação, porque o evangelho não é para uma das partes do nosso ser, do ser humano, mas vai envolver todas as áreas, todas as dimensões. Desta forma, a gente pode terminar dizendo: somente o poder de Deus pode nos ajudar nessa missão, na missão de anunciar, mesmo sendo grandemente desafiador. No Rio de Janeiro, a violência é tremenda, muito grande, mas não é uma coisa somente do Rio de Janeiro. É algo que está se tornando comum, no sentido de frequente, em outras regiões. Nós temos a violência sexual, a violência física, uma série de estupros, assédios, enfim, muitas coisas que estão nessas grandes cidades, mas que se verificam, se encontram também nas cidades menores ou nos municípios pequenos. Porque onde estiver o ser humano, vai haver essa corrupção moral por causa do pecado que é latente e que habita neste indivíduo. Agora, a gente precisa, sem dúvida alguma, anunciar o evangelho. O segundo tópico fala sobre a necessária mensagem a ser pregada. Tem que anunciar. E por causa da falta de orientação apostólica na fundação da igreja romana, nós entendemos o motivo de Paulo iniciar sua epístola aos Romanos com uma enxuta declaração de fé sobre quem foi Jesus Cristo, lá nos versículos 1 até o 4, que nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo está apresentando Jesus como o Messias, aquele Messias esperado, o Messias prometido, aquele Messias que constava na profecia do Antigo Testamento. O Filho de Deus, nascido da carne, mas com uma realidade divina, vencedor sobre a morte e senhor dos que o seguem. Jesus venceu a morte. A morte não conseguiu detê-lo, tampouco retê-lo. Ele ressuscitou. E por isso, o apóstolo Paulo vai apresentar por meio da sua autoridade apostólica e anunciar o evangelho. Mas o evangelho pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, diz o apóstolo Paulo, para a obediência da fé entre todos os gentios.
Ele está se dirigindo de uma forma específica aos gentios, à igreja em Roma. E ele recebe, portanto, essa incumbência de pregar o evangelho aos gentios. E esse evangelho ele já tinha dito que era acerca de Jesus Cristo. E mais adiante vai dizer no versículo 16 e 18 que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque a salvação vem dos judeus, mas também do grego, numa referência ao gentio. O apóstolo Paulo ele afirma que deseja passar em Roma, ele está escrevendo uma carta para anunciar a palavra de Deus aos cristãos daquela cidade. Esse era o seu desejo. Mas acontece que o seu objetivo era apenas pousar ali por um breve período antes de seguir para a Espanha. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia. Ele era, de fato, estrategista. Ele não era um amador. Ele fazia missões de uma forma estratégica. Tanto é que no capítulo 15, nós precisamos ler para entender, nesta mesma carta, no versículo 24, vai constar isto. Ele diz: Eu farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e por vós ser encaminhado para lá, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Eu quero estar entre vocês, quero comungar com vocês, mas eu tenho um objetivo: ir para a Espanha. O apóstolo Paulo eh, queria estar com os irmãos, mas ele não tirava os olhos do foco, que era a ação evangelística ou missionária. Paulo tinha um objetivo, e o objetivo dele era pregar o evangelho. Não é à toa que ele fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele era preso à palavra de Deus. Ele era ministro, mas no sentido de ser servo da palavra. Ele não se servia da palavra. Inicialmente, é bom que se diga que o apóstolo Paulo começou a fazer tendas. Ele não queria ser pesado para as igrejas. As igrejas eram menores, muitas delas provavelmente não tinham as condições, mas a gente vai observar que o apóstolo Paulo depois vai se dedicar integralmente. Tem gente que quer descolar, hoje em dia, ministerialmente falando, dizendo: não, eu, eu sou fazedor de tenda porque eu não dependo da igreja. Como assim? Uma coisa é o pastor, ele está desejoso de servir integralmente a igreja e a igreja local não ter condições financeiras de remunerá-lo, de dar a prebenda, uma ajuda de custo. Ele possa, então, se dedicar completamente à igreja. Ele faz tenda, mas não é aquela situação da pessoa que declaradamente poderia, vou dizer assim, fazer, estar integralmente de corpo e alma, digamos assim, no ministério, mas não faz porque ele não quer depender da igreja. Ora, a despeito de fazer tendas ou não, de trabalhar secularmente falando ou não, se trabalha numa iniciativa privada, se trabalha num cargo público seletivo, não importa. O importante é que você seja íntegro e dedique-se de corpo e alma ao Senhor. Agora, o apóstolo Paulo viu mais à frente como uma estratégia se dedicar inteiramente ao Evangelho de Deus, ao serviço cristão. Logo, quando algumas pessoas evocam o apóstolo Paulo para dizer, ele era fazedor de tendas, era fazedor de tendas num determinado período, lá no começo do seu ministério apostólico. Mas depois, ele cumpriu integralmente o ministério. Então a gente precisa frisar algumas coisas, porque, vez ou outra, as pessoas pegam trechos isolados e querem fazer de uma norma ou de um padrão para a sua vida ou a vida de outro. Dito isto, a gente prossegue porque o objetivo era pregar o evangelho à igreja lá na capital do Império Romano. Mas ele queria fazer o quê? Quando a gente vai para o capítulo de número 1,
E no versículo 12 deixa muito claro. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. Queria que houvesse esse fortalecimento de fé em relação aos cristãos de Roma, mas uma fé mútua de ambos os lados, tanto da parte dos crentes em Roma, quanto da parte dele. É o que nos diz. Repartindo com eles, prossegue o texto aqui na revista, as bênçãos de Deus. Versículo 11, porque desejo muito ver-vos em vós para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Ele não queria necessariamente buscar aplausos, ser reconhecido, mas o intuito dele era que os crentes em Roma fossem fortalecidos, edificados no Senhor, consequentemente, amadurecidos também. No versículo 13, para gerar assim novos frutos da fé. Porque nos diz, no verso 13, e não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, isso mesmo, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Havia um impedimento, não neste caso aqui, mas em alguns momentos do ministério do apóstolo Paulo, de uma forma muito clara, ele diz que o Espírito Santo o impediu. Ele queria fazer algo, tudo dentro do plano salvífico, relacionado a evangelismo, missões, mas o Espírito impediu, mas direcionou para outro local. Mas há momento que o apóstolo Paulo fala que Satanás impediu. É uma luta constante. A gente deseja fazer algo, mas há uma batalha intensa, não apenas internamente, mas uma batalha espiritual. Ainda mais com pessoas do naipe de Paulo, um apóstolo, apóstolo dos gentios, uma pessoa que foi, sem dúvida alguma, uma das colunas do cristianismo. E para isso afirmou que dependia do poder de Deus para pregar o evangelho para judeus e gentios sem se envergonhar. Paulo, sendo judeu, anunciava tanto o evangelho para os judeus quanto os gentios. Ele entrava na sinagoga, discutia, apresentava o evangelho à luz das escrituras sagradas, numa referência ao Antigo Testamento. Aquelas palavras lá do Antigo que apontava para Cristo Jesus. Mas ele também, e principalmente, uma vez que foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ele pregava a estes. E é preciso lembrar que Paulo era cidadão romano. Era judeu, sim. Aí é que tem questão, né? Pai e mãe, mas ele era judeu, mas também cidadão romano. Ele não era cidadão romano porque ele comprou o direito da cidadania, mas por uma questão sanguínea, de nascimento, uma questão parental. Mas como judeu, ele era membro do sinédrio judaico. Fazia parte, digamos assim, daquela elite religiosa. E era uma pessoa extremamente zelosa. E por isso ele tinha uma posição social altamente elevada, o que faria com que fosse mal visto ao pregar para os gentios e para pessoas humildes, como escravos e trabalhadores livres. Como uma pessoa com toda aquela bagagem teológica ia pregar para pessoas tão simples como os escravos e aqueles trabalhadores livres, e ainda mais sendo judeu, digo, sendo gentios, e ele sendo judeu. Para terminar este segundo tópico, e nós vamos ter um outro vídeo, vou tentar também manter na descrição para que você possa acompanhar, diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A primeira parte, vou dizer assim, não é procedente. Como assim que Deus não chama os capacitados? A segunda parte é fato que Deus capacita os chamados.
Não tenho sombra de dúvida alguma. Mas a primeira parte, quando diz que ele não chama os capacitados, não procede. Porque nós tivemos lá no Antigo Testamento homens capazes, como Moisés, que foi instruído, entre tantos outros. Em o Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo. Nós temos o autor aos Hebreus. Alguns vão dizer, segundo a tradição, foi o próprio apóstolo Paulo, mas provavelmente não foi o apóstolo Paulo. Logo, Paulo tem 13 cartas de sua autoria. O autor aos Hebreus, que era exímio no conhecimento do Antigo Testamento, nós não sabemos quem seja, mas tem uma mensagem e era altamente capacitado. O fato é que, a despeito de você ter inteligência, aliás, a gente precisa falar em múltiplas inteligências. Tem gente que não é bom em matemática, mas é bom numa outra área. Daí as múltiplas inteligências. Tem gente que não é bom nisto, é bom naquilo outro. Mas a gente precisa entender que todas as pessoas, a despeito das suas inteligências, elas podem serem usadas por Deus como instrumentos nas mãos dele para anunciar o evangelho, para ser uma testemunha de Jesus, a despeito de títulos, dos cargos que vem ocupar, quer na igreja ou na sociedade. O importante é se colocar nas mãos do Senhor e ser usado por Ele. Que Deus nos abençoe e, como eu disse, no próximo vídeo vamos tratar sobre os dois últimos tópicos da lição de número 1, a degradação da grande metrópole e depois a resposta da fé, finalizando então mais como assunto do próximo vídeo. Deus abençoe e até lá.